Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 169º dia de devocional. E hoje eu quero ler dois versículos que está escrito lá no Salmo 22. É o versículo 3 e o versículo 4. Que diz assim: Tu, porém, és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Em ti confiaram os nossos antepassados? Sim, eles confiaram, e tu os livraste. O versículo 5 também é legal. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Bom, esse salmo é um salmo muito bonito. Esse salmo, na verdade, é o salmo que Jesus vai citar parte dele. E é o salmo que fala de Jesus, na verdade. Esse salmo fala de Jesus. E Jesus, quando estava na cruz, quando ele fala Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? É o primeiro versículo desse salmo. Meu Deus, por que me abandonaste? E nesse salmo, por incrível que pareça, também vai falar sobre ter sido perfurados os pés e as mãos, sobre eles terem lançado sorte sobre as suas vestes, os soldados ali lançando sorte sobre a túnica dele, né? Enfim, vai falar esses detalhes que são específicos da crucificação de Jesus. Perfuraram as mãos e os pés, ele dividiram as minhas roupas entre si, lançaram sorte pelas minhas vestes. Essas características que só aconteceram de fato na cruz, no tempo ali, no momento da crucificação. Mas aqui, o que eu quero falar hoje com vocês, o que eu quero refletir é sobre a nossa pressa. Não a nossa pressa nas coisas do dia a dia, mas a nossa pressa quando estamos a buscar a presença de Deus ou quando estamos na presença de Deus. Temos parece que as nossas urgências, elas são mais prioridade. Parece que os nossos momentos, eles é como se a gente separasse para Deus. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo sobre isso. É como se Deus deixasse de ser o criador do telefone e se tornasse somente o cabo de carregar. É como se a gente transformasse Deus só naquele que a gente vai lá de vez em quando para carregar a bateria e vai embora. Quando ele deveria ser o dono do telefone. Tá me entendendo? É como se a gente fosse um telefone. E ao invés da gente entender que Deus é o nosso criador e dono, ele é só o cabo da bateria, o cabo que carrega ali quando a gente precisa. E aí todas as nossas prioridades vêm primeiro, todas as nossas urgências vêm primeiro, tudo que a gente tem de energia, a gente dá primeiro para esses planos e projetos. E o Senhor Deus fica só com 1% da bateria. Eu vejo isso como as pessoas se guardando ali, parece, ou com vergonha, talvez, momentos de louvor, né? Momento de louvor é onde a gente vê quem está se entregando mais. Não no sentido de quem faz mais barulho, porque carroça vazia também faz barulho, lata vazia também faz barulho, mas a entrega, né? A entrega nos momentos do culto, né? A entrega nos momentos de louvor, a entrega nos momentos da pregação da palavra, a entrega nos momentos de devocional, a entrega. A gente tem muitas reservas, né? A gente tem muitas considerações a respeito de quem está em volta da gente. Os jovens ficam com vergonha dos amigos, o marido fica com vergonha da esposa, a esposa fica com vergonha do marido, ou o marido se envergonha da esposa, ou a esposa se envergonha do marido. Os filhos ficam com vergonha dos pais. E aí eu fico pensando, por que tanta reserva, né? Ele está entronizado entre os louvores. É aquele que está sentado no trono. Quando a gente está cantando louvor, é como se a palavra de Deus vai dizer que pelo sangue de Jesus temos livre acesso ao trono da graça.
E esse sangue nos faz entrar nessa presença com ousadia. Então a gente tem livre acesso ao trono do Rei da Glória. E quando a gente vai louvar ao Senhor, a gente está mais preocupado com a nota, com as entonações, com os tons, com o ritmo, com a iluminação, com a letra e com aqueles que estão ao redor. E por último, talvez, a gente se preocupe com a nossa entrega e o quanto estamos louvando de verdade. Então, aquele que está entronizado em meus louvores. Pensa sobre isso, coloca o seu coração nisso, coloca o seu coração nisso. Se no momento do louvor, no momento do culto, perceba, talvez essa seja uma visão muito errada do que é o culto ao Senhor. Nós olhamos para o culto como se fossem pessoas que estão se organizando profissionalmente para nos dar a melhor experiência que a gente possa ter na vida. Que aquelas pessoas são responsáveis por afagar o nosso ego, por amenizar as nossas dores, por nos revelar coisas extraordinárias, por nos impulsionar para uma vida mais santa. A gente transfere a responsabilidade. A gente está sempre transferindo. O louvor está gelado, porque os músicos estão em pecado. A palavra não está falando comigo, porque o pregador não estudou direito. Estava na carne. O culto foi ruim, porque a equipe estava perdida. E por aí vai. Quando, na verdade, a reunião da igreja, que é a eclésia, a comunhão da igreja, a reunião dos irmãos, não é para receber, mas para entregar. Nós nos reunimos para louvar, nós nos reunimos para adorar, nós nos reunimos para ouvi-lo. Não para que as pessoas nos entreguem alguma coisa. E eu acho que esse é o ponto de virada, foi o ponto de virada para mim, pelo menos, né? Quando eu percebi que eu tinha que incendiar pelo Senhor sozinho. Eu não tinha que ser impulsionado por pessoas. Eu deveria ser aquele pegando fogo. Eu deveria ser aquele apaixonado. Eu deveria ser aquele disposto a entregar tudo e não reter nada. Porque ele está entronizado em meus louvores, sabe? Ele é o que está sentado no trono. E quando eu me chego na presença do Senhor e o Espírito Santo vem sobre a igreja, e o Espírito Santo abre os céus, e o Espírito Santo está lá dentro de mim testificando a revelação maior do amor de Jesus todos os dias, eu sou devedor de adoração. Eu não tenho que receber nada, eu já recebi tudo que eu precisava. Eu tenho que entregar. Eu preciso entregar. Eu lembro um dia na igreja que acho que os músicos tiveram compromisso e calhou de a escala ter poucos músicos e aí no dia nenhum deles estar disponíveis. E eu me lembro que a gente chegou na igreja de manhã e a única coisa que tinham eram as vozes e um pandeiro. Que presença maravilhosa. Que presença maravilhosa. Porque aí você começa a ver que os nossos equipamentos, as nossas melodias, a nossa presença ali, eu me lembro que um pastor amigo meu, ele foi para a África, passou 3 meses lá. E ele disse uma coisa que você pode até pesquisar, mas os cultos na África, ele disse que duravam horas, muitas horas. Eles não tinham para onde ir. Eles não tinham o que comer, eles não tinham
um trabalho, eles não tinham muito o que fazer. Então eles continuavam o culto. Ficar na igreja era bom, louvar era bom, então eles ficavam cantando e pregando a palavra, e cantando e pregando a palavra por horas. Assim, 10 horas, 9 horas, 12 horas de reunião. E a gente reclama quando o pastor passa 10 minutos. A gente reclama quando o louvor estende demais. A gente reclama quando a gente reclama. E talvez esse seja o maior problema de todos nós. É que quando devemos dar o nosso tudo, a gente não tem nada para dar. Quando a gente precisa entregar nosso tudo, a gente não tem o que entregar. Porque a gente já gastou tudo que tinha. E aquele que realmente merece o nosso tudo, acaba ficando com a pressa. Ficando com a fome de ir logo embora para fazer o almoço. Eu fico imaginando quando teremos o almoço em segundo lugar, os compromissos em segundo lugar. Eu fico imaginando quando nós vamos despertar para assim, eu tenho um culto tal dia. E aquele será o dia dedicado ao Senhor, sabe? Sem pressa. Chega cedo na igreja, começa orando, espera os irmãos chegar e começa a cumprimentar os irmãos, perguntar como eles estão, compartilha do amor, compartilha do interesse em saber se eles estão bem ou não. Se alguém estiver mal, ora com eles. Até o culto começar, ora com os músicos, ora com o pastor, ora com o pregador, ora com os irmãos da porta, ora. Cumprimenta os visitantes, cumprimenta quem está chegando. Começa o culto, começa a cantar e louvar. Sem pressa. Um dia dedicado ao Senhor. Eu me lembro quando eu era novo convertido, veio um ministério de outra cidade tocar na igreja. Eles começaram a tocar, eles começaram a cantar, entoar os cânticos e os louvores. E eu me lembro que a igreja foi tão envolvida pela presença de Deus que não teve nem palavra. Foram horas de oração e louvor, oração, louvor, oração, louvor. Eu já não tinha mais nem lágrima para chorar, mas eu me lembro que aquilo mostrou para mim que não tem uma agenda. Ele é o dono e ele lidera, ele guia. Ele guia e a gente só precisa entender que a gente tem que estar debaixo da vontade dele, sabe? Ele guia, ele guia. Ele tá no controle. E aí a gente tem que parar um pouquinho, desacelerar o coração. Experimentar a presença dele. E se apaixonar por essa presença. Porque um dia vai ser para sempre. Se a gente aprender da maneira correta. Se a gente se preparar da maneira correta. Essa presença será para sempre. Eu torço por isso. E eu anseio por esse dia. Aquele que está entronizado em meus louvores. Ao que está sentado no trono. Entronizado em meus louvores. Obrigado, Jesus. Deus abençoe sua vida. Reflete sobre isso. E até amanhã.